Eu fiz algumas críticas agora nas redes sociais, enquanto o jogo... Quando acabou o primeiro tempo, pro segundo tempo, porque eu não estava entendendo a postura do Flamengo, não estava entendendo por que o Flamengo está jogando desse jeito. Eu acho que grande parte da torcida também está buscando respostas para poder entender o porquê que o Flamengo às vezes parece um time totalmente fora do plumo, sabe, um time que não tá querendo tanto, um time que acha que vai ganhar na hora que quer, e o grande problema disso é que quando você enfrenta o Madureira, você realmente você ganha quando quer, com todo respeito ao Madureira, né? Com todo respeito à instituição Madureira, joguei no Madureira por muito tempo, de respeito do jeito que quer, da maneira que quer, né, da forma que quer, e às vezes não é assim que funciona. Contra o Madureira, funcionou, vai funcionar contra outras equipes de menor expressão, mas em jogos grandes, em jogos complexos, essa maneira de jogar ela pode ser fatal, pô. Hoje, o Endriel, eu acho que ele fez apenas uma grande defesa, que eu lembro, um chute de fora da área, mas contra o Lanús, que também não é um time espetacular, com certeza teremos um jogo mais complexo, teremos um jogo mais difícil. E a sensação que eu tenho, muita gente acha que eu tô querendo arrumar crise aí no Flamengo. Não tô querendo arrumar crise no Flamengo, longe disso. Mas a sensação que eu tenho, pelo que eu sinto, pelo que parece, é de que as coisas acontecem independente do querer do Felipe Luiz. Eu acho que passa muito, na minha opinião, passa muito pelo que os jogadores do Flamengo querem, sabe? A sensação que eu tenho é de que, independente do que o Felipe Luiz fale, passa muito pelo que os jogadores do Flamengo querem para aquele momento, né? O Felipe Luiz estava tentando tudo ali no fim da primeira etapa. Voltaram para o segundo tempo, ele colocou um jogador diferenciados, como o próprio Arrascaeta, o próprio Paquetá, que fizeram sim a diferença no jogo. Teve a entrada do Samuel Lino, eu não entendi a saída do Cebolinha, até porque o Cebolinha estava jogando bem, mas ele acabou colocando o Samuel Lino, que entrou bem no jogo, essa é a pura verdade, não entrou mal o Samuel Lino, né? Mas eu acho que passou muito, eu não quero desmerecer, e não quero também diminuir o trabalho do Felipe Luiz. É uma sensação que eu tenho, e sempre quando eu abro a live aqui, é para trazer uma sensação minha, que eu tenho, é que esse elenco do Flamengo, de alguma forma, eles escolhem, né, a hora de jogar. Independente do técnico, independente do que o Felipe Luiz fale, independente do que esteja acontecendo, a sensação que eu tenho é que o elenco do Flamengo, de alguma forma, escolhe. Gente, fomos vaiados. Vamos correr agora? Gente, a torcida xingou a gente. Vamos correr agora? Essa é a sensação que eu tenho, que não passa pelo treinador. Posso estar falando uma grande besteira, mas parece que se o Felipe Luiz não tivesse à beira do gramado, o segundo tempo ia ser diferente de novo. Ia ser diferente. Então, assim, não é que o Felipe Luiz é um técnico ruim, muito pelo contrário, ganhou tudo ano passado, mas a sensação é de que o elenco não escuta mais o Felipe Luiz. Não adianta o que ele fale, não adianta o que ele for dizer, que parece que o elenco ele não escuta, porque o elenco do Flamengo parece que tem vida própria, né? Agora a gente não vai jogar, agora a gente vai jogar. Ah, a gente foi vaiado, agora a gente vai jogar. Essa é a sensação que eu tenho. Que independente da presença ou não do Felipe Luiz hoje à beira do gramado, o Flamengo iria fazer o jogo que fez. Eu acho que a mudança de postura passou muito mais pelo que aconteceu no final do primeiro tempo, com as vaias direcionadas ao elenco, do que efetivamente nas mudanças que foram feitas pelo técnico Felipe Luiz. Sabe, eu não consigo enxergar, eu não sei a opinião de vocês, mas eu não consigo enxergar que a mudança de panorama do jogo, a mudança que aconteceu no jogo, foi por conta das mexidas ou da conversa do Felipe Luiz. Me pareceu que foi mais os jogadores que falaram assim, gente, olha só, vamos querer agora, porque a gente foi vaiado, a gente foi xingado, a gente precisa dar uma resposta, né? Então, meus amigos, eu não sei o que está acontecendo, não tá legal ver o Flamengo jogar, tá chato ver o Flamengo jogar, parece que o time corre quando quer, parece que o time, sabe, não entende o contexto, parece que às vezes é um time preguiçoso, e quando é cobrado, o time quer fazer alguma coisa, quando é cobrado, o time ele quer correr. Então, o grande perigo é esse. Contra o Madureira, você jogar a hora que bem entende é uma coisa. Contra times grandes, você fazer isso pode ser fatal. Então hoje o Flamengo decidiu jogar só um tempo. Em um tempo, o Flamengo ele conseguiu ir lá e matar o jogo. Beleza, show de bola. Mas será que contra o Lanús, se decidir a mesma coisa, vai ter o mesmo êxito? Vai ter o mesmo êxito jogando desse jeito aí que jogou agora num jogo de final aí de Recopa, por exemplo? Sabe? Então essa é a grande questão.
Eu sei que eu estou sendo muito criticado nas redes sociais pelas críticas que eu fiz no primeiro tempo. Acho que grande parte da torcida que me criticou agora deve estar falando assim, tá vendo? Fala agora. Mas, gente, era o Madureira. É inadmissível um elenco que entrou meio sem Arrascaeta. 45 minutos. A atuação que eles tiveram nos primeiros 45 minutos foi pífia. Foi horrível. Foi péssima. Sabe? Então, a sensação que eu tenho, que fale o que falar, que faça o que fizer, o elenco do Flamengo tem vida própria e escolhe o momento que tem que acelerar um pouco mais, que tem que dar um pouco mais, que tem que entrar um pouco mais no jogo. A sensação que eu tenho é que se o Felipe Luiz tivesse hoje à beira ali do gramado, as coisas iriam acontecer da mesmíssima forma que aconteceu. Porque esse elenco é do Flamengo nitidamente, escolhe momentos para poder jogar. Só que, repito, você jogar contra o Madureira é uma coisa. Você jogar contra grandes times da Série A do Campeonato Brasileiro é completamente diferente. Completamente diferente. Lógico, a torcida que foi pro Maracanã vai sair feliz, vai sair aplaudindo o elenco, tem que ser assim mesmo. Saiu de casa no domingo à noite. Cara, um horário horrível, 8h30 da noite, você ir lá e colocar um jogo desse. E o próximo é uma segunda-feira, o segundo jogo. Então, assim, porra, sabe? Os caras sem nexo, sem noção de nada. Vai botar Flamengo e Madureira numa segunda noite. Agora botou em um domingo 8h30 da noite e vai colocar o próximo jogo. Acho que é 8h30 também, mas de segunda-feira. E uma atuação horrível. Um primeiro tempo muito ruim. Um segundo tempo, porque, evidentemente, as trocas que o Flamengo tem, o Madureira não tem essas trocas. Né? As trocas que o Flamengo tem, o Madureira ele não tem. Então o Madureira ele vai cansando, vai colocando jogadores menos qualificados em campo, porque se os jogadores do Madureira eles estão no banco é porque são menos qualificados do que os atletas que entraram na primeira etapa. Evidentemente que é isso, né? E aí a qualidade técnica do Madureira despenca e a qualidade técnica do Flamengo ela evolui, porque só entraram o Paquetá, só entrou Samuel Lino, só entrou Arrascaeta. E aí você vence o jogo. E aí você vence o jogo. Mas repito, eu costumo falar o seguinte, eu não vou me estender muito nesse pós-jogo, não. Mas a gente costuma falar o seguinte, o Flamengo ele fica... Ano passado, o Flamengo ficou andando em um precipício. E não caiu do precipício. O Flamengo ficou andando lá no precipício e não caiu. Né? O Flamengo se manteve vivo e foi campeão, tanto da Libertadores quanto do Campeonato Brasileiro, apesar dos percalços que teve durante essa empreitada, principalmente na Libertadores, que quase foi eliminada da primeira fase, teve que passar em 2 penalidades, né? Uma final aí contra o Palmeiras, onde poderia ter jogado com um jogador a menos, que mudaria todo o panorama do jogo. Teve percalços no Campeonato Brasileiro, aonde o Flamengo, em alguns momentos em casa, perdeu pontos preciosos contra time que estava lá embaixo da tabela e viu o Palmeiras até criar uma gordura, mas no final, na reta final, o Flamengo foi lá e reverteu e foi campeão brasileiro. Esse ano o Flamengo vai querer ficar andando novamente no precipício, uma hora você escorrega e cai. Uma hora o pênalti não entra, uma hora aquele gol do Tátira no último lance entra e te elimina. Uma hora o Palmeiras não vai largar o Campeonato Brasileiro e vai abrir mais uma gordura e você perde o Campeonato Brasileiro por conta de tropeço em casa. Aqui ninguém quer que o Flamengo deixou, evidentemente. Ninguém torce para que o Flamengo deixou, mas que seja um time pelo menos confiável. E que se forme um time, né? Porque hoje, infelizmente, diferentemente de outros anos e de outros trabalhos, hoje o torcedor ele não consegue nem cobrar o elenco porque não se sabe qual é o time titular, o verdadeiro time titular do Flamengo, porque em toda a partida é uma escalação diferente. Essa é a minha visão dessa partida. O Flamengo venceu o Madureira num primeiro tempo muito abaixo, e evidentemente com as trocas que o Flamengo tem e as trocas que o Madureira não tem, na segunda etapa fez a diferença. O Flamengo venceu merecidamente pelo que fez no segundo tempo por 3-0. Tá bom? Você que está comigo aqui na Gol, deixa o like, inscreva-se, vamos tentar fazer mais pós-jogos aqui, os pós-jogos rápidos, vai ficar gravado, vai ficar registrado para a galera ouvir e assistir em outro momento, mas iremos voltar a fazer o nosso pós-jogo aqui no nosso canal, tá bom? Então antes de sair, por gentileza, deixa o like, inscreva-se, vence o Flamengo 3-0, provavelmente na próxima partida agora, na segunda-feira que vem, né, vai colocar um time totalmente, até mesmo mais sub-20, né, do que os profissionais. E vamos ver o que importa. Na próxima quinta-feira o Flamengo tem um jogo importante contra a equipe do Lanús, né? Vai ter que reverter um placar no Maracanã para ser campeão da Recopa, tá bom? Antes de sair, deixa o like aqui no canal que você ajuda demais a gente, ajuda muito o nosso crescimento. Abraço para você. Valeu!